Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Jó 42, 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Olha o que Deus disse para os amigos de Jó: porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Verso 10: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Amém? O final é lindo, né? O final é maravilhoso. Talvez as circunstâncias que nós estamos vivendo, ou que você esteja vivendo, você não imagina, você não tem nenhuma perspectiva que terá um final desse. É na desgraça que a gente perde um pouco a esperança sobre as coisas. Então, por isso, para ter um final desse, maravilhoso, reconstruído por Deus, é bom a gente lembrar do início, não é? As pessoas às vezes olham para alguém que construiu uma bela vida, uma bela família, até uma bela empresa, e falam: nossa, teve muita sorte, né? Teve muito choro, teve muita lágrima, teve muita tristeza, teve muito abandono, né? Teve até gente da família falando: olha, não vai dar certo não. E esse homem segue irredutível, com a vontade de Deus, firme naquilo que Deus lhe chamou, que Deus estava usando a vida de Jó para mandar um recado. Olha isso, Deus está usando a vida de Jó para mandar um recado, não somente para Jó e para a família, mas para toda a sociedade. Deus pode estar fazendo isso com a sua vida e com a sua família, lhe usando para mandar um recado a todas as pessoas. Vamos ler o início? Jó 1. Posso ler? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas, 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava.
Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O texto de Jó, a gente chama de texto difícil, né? Mas é um texto que vem provocar uma discussão séria de algo que está acontecendo na época de Jó e nos dias de hoje. Nada mudou, nada se cria, tudo se copia. Pós-exílio, o povo está com uma pergunta para Deus. O Salmo 44 diz isso. Nós cumprimos o acordo com o Senhor, e o Senhor não cumpriu. Os povos ao nosso redor, nós vamos sair para a guerra e já saímos assim derrotados. É isso que eles estão dizendo para Deus. Os povos ao lado estão balançando a cabeça, falando assim, coitado deles, né? Como a gente leu no Salmo 70. Bem feito, bem feito. Ou seja, lê Deuteronômio 28. De todas as bênçãos decorrentes da obediência e achar que isso está acontecendo para o povo, não era verdade. Então o livro de Jó vem dar uma resposta a esse contexto. Sabe qual era o contexto? Se você é fiel a Deus, você vai ser abençoado. Se você pecou, você vai sofrer uma maldição. Esse é o binômio. Pecado, maldição. Obediência, bênção. Todos pensavam dessa maneira e ainda hoje, século 21, igrejas continuam a pregar isso. Quando a pessoa está passando um momento difícil na vida, qual é a pergunta? Vê se você não errou, hein? Vê se você não fez alguma coisa errada. Só que o texto vem confrontar. Esse aqui é o cristão, é o crente mais perfeito que pode ter. Justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, orava pelos seus filhos. Os filhos têm um dado comum. A gente se exercita de todas as maneiras e eles conduzem a vida deles. É como flecha na mão do arqueiro, diz o livro de Provérbios. Então o livro de Jó vem nos dizer sobre isso, sobre essa teologia da retribuição. Olha, anda dentro do quadrado bonitinho que você vai prosperar. E Jó vem confrontar e dizer que não é nada disso. Você pode ser íntegro, justo, temente a Deus, e que bênção que você é assim. E glorifica a Deus por você ser dessa maneira. Mas telhados caem sobre a cabeça de todos. Problemas surgem. É impossível, nós sabemos, que as lágrimas dos primeiros filhos que Jó perdeu, elas não serão possíveis de serem recuperadas. Nem com os filhos que Deus deu em dobro. O choro pelos primeiros filhos permanece. Mas o texto vem usar esse homem para nos dizer que resta-nos somente uma alternativa nessa vida que a gente leva: confiar em Deus, confiar no Senhor, ser usado por Deus para os propósitos de Deus que nós não conhecemos, que nós não sabemos. E fala de uma acusação no verso 9. Jó debalde teme a Deus. Jó serve a Deus porque todo mundo serve. Jó vai à igreja porque todo mundo vai.
Acaso o Senhor cercou Jó? O Senhor colocou uma cerca muito boa, Jó só prospera. Assim é muito fácil de servir, é acusação. O Senhor só dá coisas boas para ele, olha só, todo mundo prospera na casa de Jó. Ele é o homem mais rico do Oriente. Ah, Deus, assim é muito fácil de servir. Mas Jó é um homem que vem dizer para nós que serve a Deus sem esperar retorno algum, sem esperar benefícios de Deus, sem esperar por bênçãos materiais, porque Deus confiava no caráter de Jó. Pode tocar-lhe. Eu quero ver se ele vai me negar. Está autorizado. Está autorizado até um certo limite. Confie nesse limite que Deus deu. Confie, porque Deus sabe até onde você suporta essa provação. É um livro difícil? É um livro difícil. É um livro de um homem que foi perdendo a paciência pacientemente. Tem um clichê. Ah, tem a paciência de Jó. Para quê? Para no capítulo 3 ele já disse: por que eu vim a essa terra? Para que o Senhor me trouxe a esse mundo? Maldito foi o dia que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja esse dia. No capítulo 3 ele já diz isso. A sua mulher fala com ele: é melhor você blasfemar contra esse Deus e morrer logo. E ele vai lutando contra tudo, contra todos. E nós temos essa dificuldade de entender um Deus que parece que está numa queda de braço, usando a nossa vida. Parece que Deus está fazendo isso com a vida desse homem. Temos dificuldade com Deus, que embora o contexto que nós estamos vivendo, possa restituir os filhos. Temos dificuldade de confiar num Deus que pode restituir tudo aquilo que nós perdemos. Temos dificuldade de crer e confiar num Deus que tem poder para concluir com um final lindo desse, tendo em vista um início devastador, triste. Temos dificuldades. Mas Jó nos mostra isso. Nós cantamos um cântico na igreja que diz assim: cumpre em mim os teus planos, faça o que está em teu coração. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Quando ele começa a cumprir os planos e aquilo que está no coração dele, que talvez ele deseje usar as nossas vidas para mandar mensagens àqueles que circulam, daqueles que fazem parte do nosso círculo íntimo, a gente logo pede a Deus: não dá para o Senhor parar um pouco? Não dá para mudar? Mas eu quero me concentrar, foi só para a gente pensar o que está acontecendo no livro de Jó. Eu quero me concentrar no capítulo 42, o verso 1 ao 10, que nós fizemos a leitura desses amigos, desses infelizes amigos que foram visitar Jó e durante 30 capítulos eles estão acusando o pobre coitado do Jó. Porque os amigos, Elifaz, Bildade e Zofá, são aqueles que preservam a religião. São aqueles que preservam a tradição. E a acusação deles, em todo momento, sabe qual é? Jó, examina a tua vida, Jó. Vê se você não pecou. Vê se você não fez alguma coisa contra Deus. Nós nos comportamos como esses amigos. A gente tenta lançar sobre as pessoas as nossas experiências. A gente tenta mostrar com a nossa experiência, como Deus se revela a nós, que sirva para o próximo, e não é assim. A gente tenta, como Saul, pegar a nossa vestidura, nossa armadura de guerra e lançar sobre alguém que não suporta, não vai andar. Cada um tem a sua maneira de servir a Deus, cada um tem a sua experiência com Deus, cada um serve ao Senhor do seu jeito. Um rapaz uma vez me procurou com problemas, todo tatuado, daqui até não tem problema nenhum, né? Tatuado, David tem, mas ele falou: pastor, ainda estou indo numa vida desregrada, sabe como é que é? Estou morando no meu carro, porque eu vendi tudo por causa de bebida, mas eu tenho uma experiência com Deus, Deus fala comigo. Eu falei com ele: meu irmão,
eu não posso negar que você não tem experiência com Deus, eu não posso dizer isso para você. Está certo que, para o contexto evangélico, você vai ficar à margem. Você não é o perfil. O modelo que nós servimos, você não faz parte. Agora, dizer que não tem uma experiência com Deus, a gente não pode. Porque Jesus acolheu uma mulher de vida agitada. Porque Jesus disse para uma mulher samaritana que foi meio-dia buscar água. Por que ela foi meio-dia? Porque não tinha ninguém no poço, porque se ela fosse na hora que estava todo mundo conversando, ele ia ser rejeitada. E foi a essa mulher que Jesus disse o seguinte: o que importa não é o lugar para adorar, o que importa é o coração. Então, a gente tenta lançar sobre as pessoas o nosso modelo. E os amigos estão fazendo isso. Os amigos, durante 30 capítulos, toda a escritura é divinamente inspirada, diz o texto. Mas agora nós temos 30 capítulos de 3 amigos que não falaram nada de Deus. Foi isso que Deus disse. Vocês não falaram nada de mim. Porque eles estão protegendo a tradição e deixando de lado a vida, abandonando o amigo. E nós precisamos tomar cuidado de como nós tratamos a dor dos nossos amigos. Às vezes vem contar uma dor, isso é fácil, né? Já passei por isso. Cada um sabe aonde aperta o calo, né? Cada um sabe das suas infelicidades, da dor e da tristeza que traz no coração, já diz o poeta. Cada um sabe dos seus desafios. Cuidado, então, com as opiniões que você emite. Quando a pessoa vier te contar, cuidado para não ser um Elifaz, um Bildade, um Zofar. De quando a pessoa contar da sua tristeza, da sua enfermidade, ou de uma dor que está passando dentro de casa, como esses 3 amigos poderiam falar: olha, examina a tua vida, vê se não há alguma coisa errada. Quem sabe, e eles falaram isso, quem sabe, Jó, você não blasfemou contra Deus? Pensa bem, Jó, faz uma análise. Mas Jó parece sofrer mais com o abandono dos seus amigos que com a dor física. Tem hora que a gente precisa só de um ombro, né? De um abraço. Eu fiquei sabendo que abraço cura enfermidades, é terapêutico. E esses homens vão visitar Jó, e Jó está precisando de um ombro e de uma mão estendida, e eles começam a acusar. Você precisa ser bom amigo na hora da dor. Você não pode ser amigo de versículo bíblico. Amigo de versículo bíblico é que eu vou contar, estou passando isso. Tudo posso naquele que te fortalece. Aí vai embora, né? Não temas. Agindo Deus, quem impedirá, minha irmã? E vai embora. Esses amigos são amigos de versículo bíblico, estão citando os textos bíblicos, estão citando a Bíblia, e Jó, e Deus está dizendo para ele: vocês não falaram nada de mim? Como é que pode vocês serem tão religiosos e não falarem nada de mim? Como é que pode as pessoas estarem indo muito à igreja, mas estarem muito distantes de Deus? Eu não sei explicar o porquê do sofrimento. Jesus disse aos seus discípulos, quando a torre de Siloé caiu, Jesus falou o quê? Vocês estão pensando que vocês são mais pecadores que eles? Não, todos são pecadores. Eu não sei explicar o porquê do seu sofrimento, eu não sei explicar o porquê do sofrimento, eu não sei te dizer. Talvez você faça essa pergunta na sua casa, no seu coração: aonde está Deus que não vê isso? Aonde está Deus que não vê a minha dor? Aonde está Deus que não vê o que eu estou passando? Aonde está Deus que não vê o que Jó está atravessando? Eu não sei aonde está Deus, mas no campo de concentração, no terror do nazismo. Assista A Vida é Bela. Esse filme tem que assistir toda hora, toda semana tem que assistir esse filme. Soldados brincavam, a brincadeira era um cabo de guerra, torturando aqueles homens e crianças
e o soldado chicoteava e batia, e o soldado ali trabalhando para o nazismo, gritava para aqueles homens: onde está Deus? Onde está Deus? Num campo de concentração. Onde está Deus que não vê isso? Na ponta da corda tinha uma criança que sofria as mesmas agressões dos adultos. Onde está Deus? O livro não explica o porquê do sofrimento, mas o livro nos ensina algo básico para todos aqueles que servem ao Senhor: olhe para Deus, olhe para o Senhor, os meus olhos te veem, eu desejo te contemplar, o meu Redentor vive. E depois de tantas acusações, de tantas e péssimas interpretações, e a forma como os amigos de Jó deram as suas opiniões, no capítulo 19, no versículo 5, Jó rasga o coração e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará a meu favor. Não olhe para o sofrimento, olhe para a grandeza de Deus. Ele vive, Deus existe, Deus sabe o que passa a sua casa. Às vezes a gente acha que inventou a pólvora. Descobrimos uma novidade sobre Deus. Não se comporte como se Ele não existisse, ou que Ele desejasse sumir da sua vida. Ele se importa, Ele te ama, Ele conhece as suas dores. E no capítulo 42, Ele está conversando com Jó e dizendo: você pediu para eu te explicar coisas que você não conhecia, Jó. Os teus olhos agora estão me vendo. Deus vai agir, minha irmã, meu irmão, você que me ouve pela TV Betânia, Deus vai agir, vai se levantar na hora certa, vai se levantar no momento oportuno. Olhe para a grandeza de Deus, olhe para a soberania do Senhor, olhe porque Ele é Senhor sobre a tua vida. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. Então olhe para o Senhor, olhe para Ele. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E aí os problemas de Jó tomam outra dimensão. A partir desse capítulo, os problemas de Jó tomam outro rumo, pois ele percebe a grandeza de Deus. Ele percebe a soberania de Deus. Será que o que temos de Deus não é suficiente? Olha o que esse homem tinha de Deus: justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Será que isso não é suficiente? Será que esses valores não são suficientes? A gente está pedindo o que no início do ano? Carro zero, apartamento de frente para a praia. O apartamento de frente da praia vai até ser inundado, que eu estou sabendo, né? Até 2050 o mar vai avançar. A gente está pedindo essas coisas, não vai avançar porque a tecnologia vai dar um jeito, né? O homem vai inventar um negócio, fique tranquilo. Com a sabedoria de Deus, com a instrução de Deus. Mas será que isso não é suficiente? Que valores nós estamos pedindo? Isso, ser justo, ser reto, ser temente a Deus, Jó conservou, Jó preservou. Então não olhe para o estereótipo, não fique observando as aparências, porque se fosse para observar a aparência, João Batista estava longe de ser o pregador do Evangelho, né? Esse homem preserva valores que são inegociáveis: justiça, retidão, desviar-se do mal. Será que isso não é suficiente? Deus, com essas provações, Deus, com essas limitações, sabe o que Deus está fazendo? Está colocando cercas na nossa vida. Está circulando a nossa vida e nos protegendo. Quando você percebe uma cerca de problemas diante de você, confie em Deus. Pode ser que Ele esteja te protegendo de problemas maiores,
que você não conseguiria suportar. Então essa mesma cerca que te prende é a mesma cerca que te protege. Para quem confia em Deus, para quem crê no seu poder e na sua soberania. Se de um lado da cerca tem dores, tem lágrimas, tem sofrimento, tem angústias, do outro lado da cerca pode estar este inimigo bufando, querendo tirar a sua vida. Então é o Senhor te protegendo, e Ele coloca essas cercas e Ele impõe limitações, quanto a vida dela não pode tocar. Quanto aos valores, não é possível ser tocado. Qual é a sua atitude diante das provações? E o Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz o seguinte, que a maior bênção que Deus pode nos dar na terra é a saúde. Mas eu tenho observado que para os santos, as enfermidades dão um testemunho muito maior. Como você tem observado e qual é a sua relação com essas cercas que Deus tem colocado na sua vida? A resposta vai depender para que lado da cerca você está olhando. Cercas são limites que Deus está nos dando. Às vezes a gente pensa como restrição aos nossos sonhos, mas pode ser o Senhor com uma providência para protegê-lo ou protegê-la. Uma vez um pastor foi visitar uma pessoa e ele fez uma visita infeliz. Porque todo mundo tem esse dia infeliz. Todos têm. E era uma pessoa enlutada naquela semana, e na conversa, no diálogo, uma pessoa falou: por que o Senhor permite tudo isso? Por que o Senhor permite esses acontecimentos? Gente, Lázaro retornou à vida, depois morreu, tá? Não viveu eternamente, não. Por que Deus permite? Eu não posso compreender. Não posso compreender um Deus dessa maneira. Eu devo negá-lo? Devo abandoná-lo? Ou então você é um seguidor só nos dias de sol, só nos dias de luz. E o pastor, tem dia que a pessoa levanta a bola, né? Aquela bola mal levantada, você entra nela, né? E o pastor, naquele momento, disse: o irmão acabara de atravessar uma nuvem escura, e amarga tem sido a sua taça. O pastor falou isso. E o rapaz enlutado interrompeu, falou: pastor, irmã, é verdade que eu tenho sofrido bastante. Muitas lágrimas. Meu coração está moído de dor. Meu coração está entristecido, muito entristecido, mas não houve nuvem alguma. Não houve treva nenhuma. Aliás, não houve nada que se interpusesse entre mim e meu Senhor. Eu nunca senti a mão de Deus tão confortadora como nesse momento. Eu nunca senti tanto a presença de Deus nessa semana. A presença sobreveio de uma forma tremenda. Sofrimento sim, mas nuvem nenhuma. Estou com o Senhor. Quero te dizer o seguinte, para encerrar: os seus obstáculos, os seus problemas, as suas dores, você mesmo, se está pedindo a Deus uma solução, você é parte da solução que Deus tem. Se você está pedindo a Deus uma resposta, você é parte da resposta que Deus tem. Sabe por quê? No verso 10 que nós lemos diz o seguinte: Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Não desista nunca. Não desista de orar. Você é parte da solução que Deus tem nesse mundo. Nessas pessoas que te procuram, você é Jó, você é parte da solução de Deus para essas pessoas, porque se não fosse a sua vida, esses estariam perdidos. Então Deus está te usando.
Eu quero retomar lá a ideia do campo de concentração, porque eu parei no meio da história, né? E os soldados batiam, e a criança apanhava, os olhos esbugalhados, vermelhos, sujo, com sangue escorrendo, e o soldado gritava: onde está Deus? E um homem que puxava a corda olhou para a criança, olhou para o soldado e falou para o soldado: lá está Deus, soldado, na ponta da corda, lá está Deus conosco. Na figura daquela criança, puxando a corda, chorando as nossas dores, sabendo as nossas dificuldades, sabendo o que passa o seu coração, na ponta da corda, dizendo para mim, sabe o quê? Age, trabalha, continue a orar, que Deus vai mudar a sorte da sua casa. Você é instrumento de Deus para esse mundo. Age, faz o que é preciso, que eu vou te ajudar, que eu estarei contigo. No meio de tantas provações, precisamos dessa fé que nos leva a cantar onde quer que esteja, do jeito que eu estiver. Eu vou cantar ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor. Precisamos compreender que Ele é soberano, que por fim se levantará. No capítulo 38, Jó resolve brigar. Para encerrar aqui, Jó resolve brigar. E ele arruma uma briga com Deus. Ele questiona antes do 38. E no 38, é por isso que Deus dá essa resposta no 42. No 38, Deus começa a responder para Jó. E a gente gosta de briga grande, né? Quando a briga é pequena, a gente nem dá importância, né? A gente... dá pena, né? Quando a briga é pequena, dá pena. Deixa para lá, isso aí, não vou nem me cansar. Mas a gente gosta de briga grande, e Jó resolve brigar com Deus. E no capítulo 38, são os textos lindos, leia na sua casa, até o 38, até o final. Deus responde para Jó assim: onde tu estavas, Jó, quando eu criei todas as coisas? Onde tu estavas, Jó, quando eu criei a lua, as estrelas, o sol? Onde você estava, Jó, quando eu criei os monstros do mar? Onde você estava? Essa é a pergunta para Deus. Onde você estava? Aí Jó se arrepende. Eu falei coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu me aproximei do Senhor. Essa luta precisa te aproximar de Deus. Precisa colocá-lo no seu caminho, definitivamente. As estrelas só podem ser vistas quando está escuro. Continue a semear estrelas, continue a olhar para o céu e no meio da escuridão enxergar a luz, é a luz de Deus. Onde tu estavas, Jó? Onde? Feche teus olhos, eu quero orar por você. Como as estrelas só podem ser discernidas à noite, na escuridão, no topo de um monte, assim também, minha irmã, meu irmão, adversidades são apreendidas, são constatadas quando a gente sonha. Esse homem, com todas as suas crises, não parou de sonhar, não parou de confiar. Senhor, nesta manhã, nós queremos conhecer mais de Ti. Eu sei, Pai, que muitos aqui precisam, e até aqueles que nos ouvem, precisam de que suas vidas e famílias sejam restauradas. Nós já estamos orando pelos nossos amigos, Senhor. Oramos até aqui por aqueles que nos abandonaram. Que nós somos parte dessa solução que o Senhor tem. Mas que o Senhor nos dará em dobro todas as coisas. Em nome de Jesus. Como o Senhor escreveu nesse texto,
que o Senhor mudou a sorte de Jó, mude a nossa sorte também nessa manhã. Mude a sorte de todos aqueles que me ouvem, Senhor. Mude a sorte de seus familiares, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha quantos filhos Deus não te deu para você criar. Quantos filhos Deus não colocou na sua vida para você ajudar. Essas pessoas que te buscam são os filhos que Deus tem te dado em dobro. Amém? Pare de olhar para o chão. Pare de olhar para baixo. Pare de pensar que as coisas não vão dar certo. Levanta a tua cabeça, olha para o céu e tente calcular a grandeza de Deus. Assim será a tua bênção.